Oi, gente, boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa DR da semana. O assunto de hoje é muito bom, muito sério. Papéis, o papel do homem e o papel da mulher no casamento. E a inversão desses papéis. Mais do que falar sobre os papéis, a gente quer falar sobre a inversão. O que acontece quando tem uma inversão dos papéis do marido, da esposa, do pai, da mãe. E aí é que a confusão começa. Muitas pessoas. Se liga aí, quem que tá aí? Dá um ok, dá um alô, fala de onde você é, de onde veio, se isso acontece com você. Quem chegou. Dá um alô aí. Algumas informações quentíssimas aqui sobre inversão de papéis. E a ideia é passar essa mensagem de forma bem significativa. Nós fizemos uma brincadeira ali hoje na chamada. Foi só uma descontração, você viu o papel que eu passei ali, cremes e tudo mais, né? Sem querer ofender ninguém, foi apenas uma brincadeira. E nós vamos falar sobre isso, né? Inversão dos papéis. Sem julgamento, sem... Ó, Pedro. Fala, Pedro, tudo bem? Pedro Henrique. Sem julgamento, mas a gente quer falar exatamente o que isso acarreta dentro do relacionamento, né? Isso. A gente acredita na estrutura familiar. Voltou, caiu, Opa, né, gente? deu uma caída. Ó, Roseli. Oi, Roseli, tudo bem? Oi, Lauane, tudo bem? Lauane, joinha aí. Bem-vindo, gente. Quem for entrando, dá um alô pra gente saber que vocês estão aí, tá bom? Participa com a gente, se vocês forem casados, quanto tempo de casados. E sobre o assunto também dos papéis, do homem e da mulher, o que vocês acham disso? As perguntas que vocês têm, vocês podem ir enviando, que a gente vai acompanhando aqui pelo computador, tá bom? Tá bom. Zagner respondeu, tá bom. Eu estou tentando buscar aqui, ver se eu consigo conectar. Aí, agora sim, ó, conectado. Pessoal, olha só. Quando a gente fala sobre Gui, todo mundo aí. Janimara, tudo bem? Oi, Janimara. Oi, Janimara, beleza? A gente vendo a história, né, da família, a gente tem uma estrutura familiar até um tempo atrás muito bem definida, onde o marido tinha um papel muito bem definido e a esposa, a mulher, tinha um papel muito bem definido. Longe de nós em julgar, o que a gente está trazendo é a história. A história mostra que o homem, ele era o provedor da casa, ele trabalhava fora e a mulher era que cuidava da família, cuidava dos filhos, cuidava do lar. Essa estrutura que era muito bem definida, que não fomos nós que inventamos não, ela começou a mudar o formato dela, né? Alguns falam que estão desestruturados, outros falam que é uma nova estrutura, mas na realidade mesmo o que acontece é que existe uma nova estrutura que está se modelando, está se reestruturando, e é nessa reestrutura que os papéis se inverteram. Faz sentido isso? Faz, né? Faz. A mulher antes ficava em casa, cuidava, tinha o papel muito bem definido dela, de cuidar da casa, dos filhos e do marido. E com toda essa revolução, a mulher agora divide com o homem esse papel de colaborar financeiramente, né, com a estrutura familiar. Então a mulher foi trabalhar, os filhos ficaram em casa, entrou aí um personagem, né, nas famílias que é alguém ajudando na educação dos filhos, às vezes é uma babá, às vezes uma avó, uma tia, e a mãe começou a precisar contar com alguma coisa, e isso trouxe um fortalecimento da mulher que mudou a estrutura familiar. Né? Para algumas pessoas funciona muito bem, para outras isso gera problema. Resumindo, a mulher foi buscar o seu lugar ao sol, né? Com todo o respeito, com todo o direito, com toda o apoio. Temos que dar o apoio, óbvio. Não vamos entrar nessa questão se isso é certo ou se é errado. As feministas de plantão, não vamos nem entrar nesse detalhe. Não é essa mensagem que a gente quer passar. O que a gente traz existia uma estrutura muito bem definida. E de repente essa estrutura se modificou, ou melhor, está se modificando, né? Aquela estrutura familiar, onde o pai era o provedor e a mãe cuidava de casa, a mãe também começou a ser provedora da família, mas
alguma coisa aconteceu que nós estamos ainda entendendo como é que estrutura Essa de novo nova dinâmica, né? para ficar uma estrutura equilibrada. Essa é a mensagem. Pessoal, quem tiver aí, puder compartilhar esse vídeo pra gente, fazendo aqui, um parênteses Poliana. aqui, quero pedir para vocês compartilharem. Quanto mais pessoas assistirem, a gente tem recebido muitos feedbacks assim de que os vídeos, esse bate-papo tem ajudado bastante, são opiniões, abre a cabeça, traz a discussão algumas coisas que às vezes a gente nunca nem parou para pensar, e aí traz à luz algumas coisas que poderiam estar escondidas e às vezes a gente não trata e não cuida porque a gente não estava olhando para elas. Esse é o nosso propósito com essas DRs. Então a gente pede que vocês compartilhem, avisem os amigos, chama aí quem vocês acham que poderiam gostar desse assunto para vir participar com a gente, tá? Aí, obrigado, Pedro. Olha o Douglas. Fala, Douglas. Tudo bem, amigo? Saudade, hein, cara? Um abraço aí para você, para a esposa. Tô acompanhando vocês aí. Sucesso para esse casal aí, abençoado, maravilhoso, hein? E dentro dessa estrutura, voltando aqui, olha, às vezes Sandra me deu uma bronca outro dia, que falou, mas você fica olhando direto pro lado. Eu estou olhando aqui no computador, dando ok, escrevendo algumas mensagens. É que a gente fica querendo ler o que vocês estão escrevendo, tá, gente? Para não perder, mas... Então, não briga comigo não, hein? E dentro dessa estrutura familiar, o que tem acontecido? O homem, o marido, né, ele começou a deixar de fazer algumas responsabilidades e a mulher também começou a assumir essas responsabilidades, não só fora no trabalho, mas também dentro de casa. Essa inversão dos papéis tem gerado grandes conflitos e até mesmo separações, né? É porque o que está acontecendo é que as mulheres assumiram mais um papel, né? O fato da mulher virar auxiliadora, né, na questão financeira dentro de casa não a eximiu das funções dela com a casa, com os filhos. E então ela acumulou mais um papel para desempenhar e a maior queixa que a gente escuta é que as mulheres estão sobrecarregadas e de fato estão. O que as mulheres não percebem e que é um alerta que a gente quer dar é que eu vejo isso acontecendo muito. As mulheres, acho que pela maternidade, depois que a gente vira mãe, não sei, a gente começa a pegar tudo para a gente fazer. Sabe, se a gente às vezes pede para o marido fazer alguma coisa, se ele demora um pouco para fazer, a gente vai lá e faz, né? Então começa aquela coisa de eu me viro, eu não preciso de ninguém, e a gente começa a fazer tudo, e o outro começa a de fato não fazer. Porque se a gente parar para pensar, é muito bom ter alguém que faça tudo pra gente. E aí, quando a mulher assume esse papel de pegar a frente, de resolver tudo, o homem começa a ficar no canto dele, começa a ficar com o papel dele cada vez mais limitado e a mulher começa a perder a admiração por ele. Ela começa a se achar a dona da razão, ela começa a querer mandar no marido e o homem começa a, de fato, perder o espaço dele, né? Ou então, quando o homem começa a se impor e a mulher também começa a gerar conflitos porque os dois querem ocupar o mesmo papel. Ana, tudo bem, Ana? Quanto tempo, hein? Legal você estar aí. Você colocou aqui, faz muito sentido o que você falou. A mulher, ela, com certeza, não é que ela perde, ela perde um pouco a feminilidade, por quê? Porque ela entra no mercado competitivo, ela está de igual para igual. E isso não é errado ou nenhum caminho, né, que não tem volta. Mas a competitividade tem que estar fora de casa, não dentro de casa. Trazer essa competitividade do mercado de trabalho, a alta performance, para dentro de casa, em concorrência com o marido ou com a esposa, esse é o conflito. Porque agora nós temos... a gente tem uma analogia muito legal que a gente fala nas palestras, que é a estrutura familiar. O homem e a mulher, um papel bem definido, e a gente fala que a maior instituição, a maior empresa do mundo, a maior instituição é a família. O homem sai para trabalhar e a mulher cuidava da casa. A mulher saiu também para trabalhar, alguém tem que cuidar da empresinha, da instituição júnior, que são os filhos. Nesse caso, alguns têm o privilégio de ter os avós podendo dar esse suporte, mas o papel do avô é outro papel. Mas quem não tem esse privilégio, deixa sob a responsabilidade da escola, que não tem o papel também de educar, de princípios e valores, e sim só de conteúdo. Algumas escolas levam isso também, mas não é de responsabilidade dela. Ou então,
essas crianças vão ser educadas ou pela babá, ou por alguém, um cuidador ou uma cuidadora que esteja em casa. Enfim, já começa aí a desestrutura. Cada um tem seu papel e ninguém está cuidando. Então, quando você coloca assim, a mulher perdeu sim algumas, né? Dentro desse contexto da feminilidade. E aí começa, a Sandra outro dia falou, quero saber qual é o nome dessa mulher que queimou o sutiã, que eu preciso conversar com ela, né? Com muita propriedade. Eu vou dar um exemplo dessa da feminilidade que me ocorreu aqui. Por exemplo, quando eu tenho um problema no carro, eu posso resolver o meu problema. Mas eu prefiro passar para o Márcio, pedir para que o Márcio resolva para mim. Porque eu acho que essas questões de carro, oficina, lidar com essa coisa de motor e tal, não é a minha habilidade. Se eu tiver que fazer, eu consigo me virar? Consigo. Então não é aquela coisa da gente ficar dependente ou de não ter habilidade, incompetência. A questão não é essa. A questão é que da mesma forma que eu assumi o papel de que eu faço as compras da casa, porque eu entendo que essa habilidade ela é mais latente em mim do que nele, entendeu? Porque quando ele vai comprar, ele não sabe o que ele tem que comprar, ele não sabe a quantidade. Se ele tivesse que fazer, ele acabaria aprendendo? Acabaria. Mas a gente combinou que esse papel é meu, porque está mais fácil para mim, então eu vou fazer. Assim como tem um problema com o carro, eu viro e falo, ó, meu carro está com problema, você pode ir lá na oficina, você resolve isso para mim? Resolvo. Então, os papéis, eles têm que... O casal precisa entrar num acordo sobre os papéis e que quando a gente delega o papel para o outro, não quer dizer que a gente não tenha competência para fazê-lo. A gente não está se anulando quando a gente não faz. É legal que você colocou aqui, Michele, a gente faz uma dinâmica, numa mentoria a gente faz uma dinâmica, algumas mentorias que a gente tem com o casal, quando você fala, pior que quando se faz tudo e não tem valor. Uma das dinâmicas, que é uma das semanas, é um programa de 7 semanas, a gente faz exatamente o marido executar algumas tarefas que a esposa executa e a esposa executar algumas tarefas que o marido executa. Uma troca de tarefas. Chama troca de tarefas. Por quê? Muitas vezes, a gente já passou por isso, muitas vezes uma coisa que a gente acha que a gente não dá valor, que é corriqueiro, quando o homem vai fazer, fala assim, nossa, aí eu dei valor, porque o esforço, a habilidade, a paciência é tão grande e vice-versa. Então é legal quando você coloca isso aqui, porque essa dinâmica você pode fazer com o seu marido, escolhe 2, 3 tarefas que você faz, 2, 3 tarefas que ele faça, inverte numa semana, fala assim, olha, essa semana você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não muito legal. Não, o intuito tá de esfregar na cara e de gerar conflito, tá vendo? Não, é porque é legal a gente perceber o esforço que a pessoa faz, porque normalmente já vê aquilo pronto. Né, já tá ali, eu brinco com a história do sabonete, eu falo que legal, né, o sabonete quando acaba parece um novo. Sempre, impressionante, né? Impressionante. Então vai desde as coisas pequenas, ei Mone, bem-vinda. Então vai desde as coisas pequenas até as maiores. Mas a mensagem que a gente quer passar com os papéis, inversão de papéis, que foi o que nós falamos no vídeo passado, é justamente não a tarefa que você faz, mas o papel, a atitude que o marido, que o chefe da casa tem que tomar e algumas atitudes que a esposa, que a mulher tem que tomar e que são invertidos. Provavelmente, se você não se deparou com um momento desse que eu vou falar agora, você conhece alguém que já se deparou. Chega no dia de domingo ou algum outro dia e fala assim, ei amor, você quer ir almoçar onde? Aí ela vira e fala, tanto faz. Eu falei, poxa, tanto faz. Aí fica naquela. Aí muitas vezes o casal não vai porque o homem não tomou uma decisão, não tomou uma atitude e falou, olha, vamos ir almoçar nesse local. E a esposa falou, não, que tal esse? Não tem um diálogo, não tem uma definição dos papéis. Aí fica 2 pessoas mornas dentro de casa, dentro da família, né? O marido que não se posiciona como marido, como chefe da casa. Muito se fala sobre a submissão da mulher em relação ao homem. A gente não usa essa expressão, o que a gente usa é sob a mesma missão. Então, a gente tem que estar sob a mesma missão. Aqui em casa... Não é submissão, é submissão, né? Sob a mesma missão, né? Então, debaixo da mesma missão, a gente tem o mesmo objetivo e procura criar os acordos para que a gente alcance esses objetivos, né? Uma dinâmica nossa, acredito no homem como chefe da casa. Então, assim, e por estarmos sob a mesma missão, tudo que eu vou fazer
eu compartilho com o Márcio e peço a opinião dele. Ah, quer dizer que a opinião dele ela não é imposta. A opinião dele é uma opinião que eu considero muito, porque eu valorizo e admiro o ponto de vista dele. Então, de acordo com a opinião dele, eu vou definir quais são as minhas atitudes, e se forem contrárias à opinião dele, eu vou continuar conversando com ele para que ele entenda o meu ponto de vista. E com isso, a gente diminuiu consideravelmente os conflitos, né? Graças a Deus, hoje nosso casamento é um casamento com poucos conflitos, e quando eles têm, a gente sempre parte para o diálogo para que eles sejam resolvidos logo. A gente não quer nem perder tempo ficando brigados, né? Então, essa questão eu acredito muito no homem como o chefe da casa, mas lembrando que isso não quer dizer que ele mande, não quer dizer que a vontade dele é imposta, não quer dizer nada disso. Quer dizer que eu honro a opinião dele, o ponto de vista dele. E a gente trouxe uns conceitos aqui de neurociência, né? A neurociência, ela estuda o cérebro do homem e da mulher, e a gente tem diferenças no cérebro, gente. As nossas diferenças não são só físicas e físicas do lado de fora, nem só hormonais, como também no cérebro. E isso indica que o homem tem mais habilidade para algumas coisas e as mulheres têm para outras. Uma das diferenças, por exemplo, de acordo com o que eu estou falando aqui agora, o homem ele é mais racional e a mulher ela é mais emocional. Então, quando eu tenho um conflito para ser resolvido, a primeira coisa que eu faço é levar esse conflito para ele. E o que ele faz? Ele simplifica o conflito para mim. Entendeu? Ele simplifica. Ô Mari, você está dizendo aqui que seu marido nunca aprova as suas ideias. É o que eu estou querendo te falar. É muito legal quando os dois estão sob a mesma missão e existe um acordo. Quando o Márcio não aprova a minha ideia, eu fico tentando convencer ele da minha ideia. Porque eu quero agir de acordo com ele, para não rolar aquela coisa do... Eu te falei, né? Diz que aumenta em 80% a raiva da pessoa quando você diz para ela, eu te falei. Isso aqui é uma frase proibida aqui em casa, o tal do eu te disse. Mas quando a gente pede a opinião, é legal que a gente escute e veja, será que ele não tem razão no que ele está querendo me dizer? Né? Nesse ponto de vista dele, quando a gente de fato considera e admira a maneira da pessoa de agir, de se relacionar. Então o homem ele é mais racional e a mulher ela é mais emocional. Não é à toa que a maternidade é nossa, né? Isso gera realmente mais emoção. A mulher ela tem mais habilidade, mais facilidade para lidar com pessoas e emoções. Então, por isso eu que lido com essa questão das funcionárias da casa, né? De o que vai fazer para o almoço, porque tem que lidar com pessoas, tem que lidar com esses detalhes, e a mulher ela tem mais habilidade para isso do que o homem. É uma regra, Sandra? Não, não é uma regra, mas é uma estatística que prova que a maioria das pessoas tem sim essa diferença, né? Hormonalmente falando, o homem ele tem de 10 a 20 vezes mais testosterona no corpo do que a mulher. Então o homem ele fica mais agressivo do que a mulher e o homem tem mais força do que a mulher. Por isso que eu sugiro que essas questões de carro, carrega isso, faz aquilo, pede ajuda, sabe? Deixa o homem participar, porque quanto mais a gente isola o homem e tira o homem, mais ele vai ficar isolado, depois a gente reclama que o homem não faz nada, que ele não é participativo e que ele não tem iniciativa. Mas quando a gente vai olhar o histórico, a mulher tirou o espaço do homem dele ter a iniciativa dele. A visão do homem é a visão mais a distância. A distância, a visão da mulher é a visão mais periférica. Então, essa fisiologia do cérebro diferente do homem e da mulher faz com que cada tarefa ou cada papel seja dividido com quem tem mais habilidade, né? Dirigir, por exemplo, todo mundo fala que a mulher dirige melhor do que o homem dirige melhor do que a mulher. Independente de quem dirige melhor do que quem, vocês têm diálogo, vocês têm acordo, vocês conversam, vocês trocam, vocês compartilham informações, porque quando você compartilha, fica mais fácil de fazer o acordo em relação aos papéis. Isso é fato. O diálogo é a base de tudo, a conversa é a base de tudo. A gestão emocional, o compartilhar os seus sentimentos, as suas emoções. Dá um oi aqui, Felipe. Felipe está aqui do lado. Querendo aparecer. Fala, oi, Gui. Pronto. Esse é o Felipe. É fundamental que entre o homem e a mulher, vocês dois tenham essa... A comunicação, gente, ela é a base de tudo, inclusive para vocês discordarem um do outro.
é muito legal que haja os acordos e as comunicações. Eu perdi aqui, não sei quem foi que perguntou, quando os papéis são invertidos. Eu vou lembrar aqui que isso não é uma regra, tá, gente? A mulher, ela tem mais uma habilidade, uma tendência a ser mais emocional e o homem a ser mais racional. Mas a gente vê já muitas mulheres sendo muito mais racionais do que emocionais. Assim como tem muitos homens que são emocionais também. Então, o que é preciso, a palavra de ordem para mim é equilíbrio. A gente precisa da razão e precisa da emoção. Quando a pessoa é muito racional, ela tende a eliminar a emoção da vida dela. E quando a pessoa é muito emocional, ela se perde para tomar qualquer decisão, porque as emoções vão vindo ali como uma ebulição. Então tem que ter um equilíbrio. Agora, se os papéis, nesse caso, estão assim, a mulher é mais racional, o homem emocional, legal. Quanto mais vocês compartilharem as situações e as ideias, mais uma decisão assertiva e equilibrada vocês vão encontrar. Então, cada um colabora com o que tem para que esse equilíbrio seja encontrado. Entendeu? Foi isso que a Michelle perguntou Foi aqui, a Michelle, né? Esses papéis vocês acham... Ih, acabou a bateria aqui, ó. Dá um ok aí. Vocês acham que esses... Vou colocar aqui. Que é possível que sejam invertidos? Sem dúvida, o Michele, é possível sim. E o importante é que dentro do diálogo, dentro do compartilhamento, dentro da conversa, tem o apoio. É fundamental marido e mulher ter esse compartilhamento, porque às vezes um tem mais emocional, como a Sandra falou, não é regra, mas às vezes um está pendendo para um lado mais emocional, o outro mais para o lado racional. É esse equilíbrio que faz com que as decisões sejam mais assertivas. E eu acho até que faz com que a gente se encontre. Porque eu já vi casais em que os dois são extremamente racionais, então a frieza imperava, sabe? Porque a pessoa racional, ela tende a ver tudo com muita simplicidade, né? E preto no branco, e muitas vezes dentro de um casamento as coisas não são tão simples assim. A gente se leva pela emoção, nem que seja... Não, aí voltou. Show de bola, ó. Voltou, gente. Tá vendo? Ó, isso, voltou, né? Dá umas falhadas. A internet aqui não sei o que está acontecendo mas hoje, gente. Desculpa, mas a gente, quando depende da tecnologia, passa por isso, né? Isso. Então, a Roseli colocou aqui, ó. Eu sou pura emoção e ele é pura razão, né? Legal, vocês vão achar o equilíbrio. Caiu e já voltou, Mone. Conexão caiu e já voltou. O que não pode é não respeitar essas diferenças, porque a gente sabe que a pessoa racional vai ver tudo por um ponto de vista, a emocional vai ver por outro, e isso não quer dizer que uma pessoa esteja certa e a outra errada. A gente tem estudado muito sobre inteligência emocional, desde o Daniel Goleman e agora com Augusto Cury, que é um dos nossos mentores, e a gente, independente se o homem tem mais uma perspectiva da razão e a mulher da emoção, a gestão emocional é fundamental para a tomada de decisões. Então, e ainda se tiverem duas pessoas, é muito mais fácil. O equilíbrio é muito mais fácil de encontrar por causa disso. A gestão emocional, ela faz com que a gente consiga se conectar com a realidade, fazer uma interpretação, uma radiografia real da situação e tomar a melhor decisão. E isso é muito legal quando você entende, quando você sabe as ferramentas, né? E falando da questão dos papéis, gente, dando exemplos da nossa própria natureza humana, o homem, por ele ser mais forte, eu acho que ele tem que impor, eu acho, né? Se você não pensa assim, tá tudo certo, a gente continua amigo. Mas eu vejo estatisticamente que os casais funcionam melhor quando o homem realmente cumpre esse papel de proteção, sabe? De estabilidade emocional, de prover as necessidades emocionais da esposa, de estar atento a isso. São questões que não podem ficar negligenciadas. O homem precisa prestar atenção nisso e o homem é o protetor da família, sim. A mulher está ao lado dele, cumprindo outros papéis que são também muito importantes. Então, se eu deixo que ele tome uma decisão, claro que eu sei que a decisão ele vai para chegar a essa conclusão, a gente vai conversar, vamos levar em consideração os meus pontos de vista, mas eu deixo a decisão para ele, porque eu honro e porque eu estou sob a mesma missão que ele e porque eu entendo que o benefício que ele está procurando é mútuo e não é pessoal.
Porque quando a gente foca nos nossos interesses pessoais, a gente negligencia o interesse do casal. E isso sempre gera conflito. Se eu quiser impor o meu ponto de vista e a minha vontade em detrimento do benefício do casal, vai haver conflito e vai haver atrito. A gente já fez algumas mentorias, e a gente conheceu alguns casais e não é um padrão, não é uma regra, mas a gente tem visto que tem uma tendência para um padrão. Quando o homem não assume o papel dele dentro do relacionamento, normalmente a esposa tem mais um filho, não tem um marido dentro de casa, mas tem mais um filho, que não assume responsabilidade, que não provê a casa, que não toma, né? Digamos assim, é um marido sem atitude, né? E aí quem tomou atitude sempre foi a esposa. Então é muito legal quando a gente vê um padrão acontecendo, que isso já gera um alerta para nós. A gente fala o seguinte: normalmente nesse relacionamento houve uma inversão de papéis. Exatamente. As decisões são sempre a esposa. Gente, a esposa não pode ofuscar o marido, ela tem que puxar, tem que incluir, tem que pedir a opinião dele, tem que mostrar que o que ele faz é importante, porque senão ele tende realmente a ficar limitado e a gente vai perder a admiração e respeito por ele. E os homens precisam ser honrados e respeitados para que eles se sintam amados. É assim que eles se sentem amados. E quando a gente começa a dar conta de tudo e a pegar tudo para que a gente resolva, a gente passa a não respeitá-los e ele, obviamente, não se sente amado e isso vai gerar um conflito e um buraco muito grande, um distanciamento muito grande entre marido e mulher, tá? A Michelle perguntou aqui: vocês têm alguma dica? Vocês têm dicas de como fazer com que prestem mais atenção? No diálogo, Michelle, que você está dizendo? Ou prestar atenção no que faz? Coloca aí pra gente. Coloca se é pra na gente, inversão mas de papéis, tem, tá? ou Com certeza ou no... tem. Depois, qualquer coisa, você manda pra mim uma mensagem que a gente conversa sobre isso. Eu não entendi exatamente qual ponto que você está perguntando. Inclusive, na semana passada, depois da live que nós fizemos, algumas pessoas entraram em contato conosco no inbox e falaram: poxa, que tal vocês não têm nenhuma mentoria, ou nenhum produto, ou nenhum curso, nenhum seminário? E aí a gente começou a pensar em fazer alguma coisa desse tipo, um seminário online, né, com os módulos. A gente tem algumas coisas que a gente já pensou, algumas pesquisas que nós já fizemos. Aí nós construímos uma pesquisa e já a gente vai soltar para que vocês possam preencher essa pesquisa e nos dar alguns direcionamentos do que vocês acham legal, ou vocês precisam mais, ou têm mais dúvidas. A gente está preparando essa pesquisa de forma muito especial, então todo mundo que puder responder vai ser muito legal, vai ser alguma coisa restrita também, tá, gente? E porque vai ajudar a gente a direcionar o conteúdo para o que está sendo a maior dificuldade das pessoas que a gente quer falar para trazer resultado. A gente quer, de fato, que as famílias sejam fortalecidas, que as pessoas consigam viver com mais harmonia dentro do casamento, porque a gente tem aplicado essas coisas com a gente, com alguns casais que a gente faz atendimento pessoalmente, mas principalmente com a gente, e nosso casamento foi de fato transformado, não só o casamento, né? Mas eu posso falar assim, da minha personalidade, eu mudei muito, mudei a minha maneira de ver as coisas, tudo mudou e mudou para melhor. Então a gente quer mesmo passar isso para vocês, porque a gente sabe que funciona, a gente sabe que é possível, é uma questão que a gente de fato acredita, tá? Não é utopia, não são coisas que a gente inventou do dia para a noite, a gente estuda muito, a gente vê as pesquisas, a gente estuda as ferramentas, aplica as ferramentas e estamos aqui para edificar e fortalecer as famílias, porque a gente de fato acredita que a família é o núcleo do ser humano, né? É o núcleo do amor, é o núcleo dos traumas, né? Nossos filhos serão os futuros cidadãos, eles terão novos relacionamentos e a gente é muito responsável por criar relacionamentos cada vez melhores, porque a gente tem que estar em constante evolução, né? E eu posso te afirmar que independente da qualidade do seu casamento hoje, ele pode ser melhor, não precisa estar ruim. Eu defendo muito que a gente tem que cuidar do relacionamento antes que pisque a luz vermelha, sabe? Na luz amarela, já busca ajuda, já busca conhecimento, já procura se aconselhar com pessoas que vivam já essa qualidade que você deseja, porque na luz amarela a gente tem
a gente tem muito mais facilidade e menos coisas para perdoar do que na luz vermelha. Casais que já estão com a luz vermelha normalmente já houve traição, já houve muitas agressões, o coração está muito magoado, a dor já está na alma e, embora tenha sim restauração, casais são restaurados ainda, mesmo nesse estado, é claro que a pessoa já viveu muito mais dor. Então eu e o Márcio somos casados há 10 anos esse ano e a gente tem muito orgulho de dizer que nunca passamos por uma crise ao ponto de achar que fizemos uma má escolha ou de querer separar. A gente enfrenta dificuldades, que são as dificuldades que a gente traz aqui para vocês, porque a gente aprendeu a superá-las, a amenizá-las, e quando a gente escorrega, a gente já aprendeu a sair delas também. E sempre tem uma novidade e a gente hoje vê as dificuldades como crescimento. A gente acredita muito nisso, não existe casal perfeito, mas se a gente investir no casamento e no relacionamento, com certeza a qualidade dele vai melhorar. A gente não precisa achar que casamento é ruim, que casamento é uma prisão, e que o marido é chato, que saco, que agora não posso isso, não posso aquilo, perdi minha identidade. Se essas coisas estão acontecendo, gente, já é um sinal de alerta, já é a luzinha amarela piscando, e é nesse ponto que a gente quer incentivar as pessoas a buscarem ajuda. Não espera ficar ruim, não espera querer separar, sabe? Tem uma pesquisa norueguesa que diz que um divórcio custa em média 15 anos da vida de uma pessoa e 30% do patrimônio dela. Então, assim, se a gente não olhar além do estrago emocional, acho que ninguém quer passar por isso, mas se a gente não cuidar, a gente vai virar estatística, vai aumentar as estatísticas, tá? Na última década, os casamentos aumentaram em 160% em média. Os casamentos não, desculpa, os divórcios. Divórcios. E a média de casamento, que era de 10 a 15 anos, nos últimos anos caiu assim para de 2 a 5 anos. Porque as pessoas estão intolerantes, porque as pessoas não querem passar por dificuldades e não querem investir. E compartilhar, né? Não querem decidem viver a dois, mas não sabem como viver a dois. Essa é a nossa missão. Trazer informação, trazer conteúdo, trazer experiência, trazer o que a gente tem vivido nas pesquisas, nos livros, nas mentorias, na prática, para que a gente consiga levar para a maior quantidade de pessoas essa mensagem. Então, gente, dá uma compartilhada. Vi que algumas pessoas fizeram algumas perguntas aqui. A gente vai responder Deixa eu responder aqui, Michele. Eu gosto de dizer que o casamento tem jeito sim, porque eu acredito. Eu acho que quando as pessoas estão achando que o divórcio, que ele é caríssimo e que ele é doloroso, quem já passou pelo divórcio não deseja isso para ninguém. Quando a gente chega ao ponto de achar que o divórcio é a melhor solução, é porque a gente está fazendo coisas erradas. E quando a gente endireita e começa a fazer as coisas certas, o casamento tem jeito sim. Agora é preciso haver acordo, é preciso haver perdão, é preciso amar, né? Então, é por isso que eu falo que é o crescimento mútuo, o crescimento dos dois vai gerar essa... Aí, voltou! Voltamos, tá vendo? Ó, tá ruim mesmo, não sei porquê, mas tá ruim. Voltou. Fala, Felipe, olha aí. Ô Michele, legal você perguntar isso, aí pra gente finalizar. Olha só, quem fala que o casamento não tem mais jeito e que o casamento é piegas, que o casamento é demodê, a gente acredita que não sabe nem o que está falando. Porque quando a gente fala em casamento, a gente fala de família. Todos nós viemos de alguma família. E quem não defende isso não sabe o que está falando, porque isso é família, a gente vem da família. A gente é fruto, né, de uma família. De uma família. Então... E a necessidade emocional básica do ser humano é ser amado, né? Então, a gente é amado num ambiente de equilíbrio que traz segurança, e é assim que a gente tem certeza de ser amado. Exatamente. Que é amado, né? Então, a gente acredita muito sim, e porque sabemos que é possível e que a qualidade do casamento pode ser cada dia melhor. E a nossa mensagem, Michele, é exatamente essa. Como que nós levamos informação, que é o nosso slogan, né? É um guia para casais inteligentes. Por quê? A gente não tem manual, a gente não encontra, né, um direcionamento exclusivo para relacionamento conjugal. E o que a gente traz é justamente isso. A gente pegou todas essas informações, os conceitos, os estudos, a nossa experiência, a nossa vivência,
e a gente leva através desse projeto Casal 100%. Isso não significa que nós somos 100%. Né? Todo mundo acha, então quer dizer que vocês são o casal perfeitinho. Não, pelo contrário, temos milhares de falhas. Podemos até falar na próxima live sobre isso, né? Será? Como é que a gente lida com os defeitos, as manias do outro. Que foi, Felipe? Que vai um pouco daquele texto que nós escrevemos, Casais Neuróticos Enlouquecem Juntos. Então, compartilha aí com a gente, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa missão. Gente, vou continuar pedindo a ajuda de vocês, tá? Quem gostou, quem acha que esse conteúdo é relevante, que pode ajudar alguém, por favor, compartilhe o vídeo. E essa semana, dentro de uma semana, acredito, a pesquisa já deve estar pronta. E eu vou avisar vocês da pesquisa. E se vocês puderem responder, agradeço de coração. E coloca aí um tema que você acha importante, que você acha interessante, que você acha gente, que vocês querem que a gente fale na live. E na próxima live a gente já faz um texto diferente, uma live diferente, um papo diferente. E, gente, assumam os papéis, né? Acho que os dois têm que colaborar com tudo. Para encerrar, é legal, né? O homem ele precisa participar da educação dos filhos e a mulher assume mais esse lado porque ela é mais amorosa. Né? A maternidade desperta muito isso na gente, mas é muito importante ter o papel do homem dentro de casa e impondo respeito, ajudando a colocar limites e deixar o papel do homem assumir o papel dele dentro de casa como chefe da família. E isso não quer dizer que o papel da mulher não seja importante ou que seja menos importante. O papel da mulher é tão importante quanto o do homem. A mulher ela é a base, a mulher ela é o coração, né? A gente fala que o homem pensa e a mulher sonha. Então tá aí a diferença do homem e da mulher. Muito boa a gente precisa um do outro. É por isso que a gente precisa se unir para formar uma família, tá bom? E continue acreditando na família, investindo na família de vocês. Essa semana que nós vamos soltar o programa, não? Já vamos falar aqui, o programa do Sofá? Ah, sim, tá? A gente tem no nosso canal do YouTube. Gente, a gente lançou agora o canal do YouTube. A gente precisa de inscritos no nosso canal. Então vai lá no canal, Casal 100%, põe o porcento no símbolo mesmo do porcento. E se inscreve no canal para ajudar a gente. O canal começou agora, tá lá cru, né? E os nossos vídeos estão lá. E a gente tem uma série chamada No Sofá. No Sofá é quando a gente bate um papo com algum especialista que tem algum conteúdo que a gente sabe que vai agregar valor ao casamento. E a gente gravou com Homero Reis, que é um dos maiores coaches aqui de Brasília, né? Né? Do Brasil, mundo. Aliás, eu queria dizer. Ele mora em Brasília. Ele mora aqui em Brasília, especialista em comunicação. Isso. Né, amor? Comunicação não violenta, né? Ele ensina. Na verdade é inteligência, né? Inteligência relacional. Inteligência relacional. E a gente bateu um papo com ele, né? que está com um conteúdo, sim, riquíssimo. Foi muito legal. E eu já vou divulgar esse vídeo no canal do YouTube. E vocês tenho certeza que vão amar o conteúdo dele. Fantástico. Porque foi, assim, muito especial mesmo. E como tudo que a gente quer fazer para vocês, sempre muito especial, sempre diferenciado. Tá bom? Valeu, gente. Abraço, Mari, quem estiver chegando agora, gente, valeu, a live Alex. fica gravada. Valeu, um abraço para todo mundo aí, assiste. A live fica gravada, tá? Vocês podem comentar mesmo depois, porque a gente lê cada comentário e responde todo mundo, tá bom? Pode mandar mensagem inbox também. Eu recebo muitas mensagens inbox, respondo todo mundo, procuro ajudar e sintam-se à vontade para desabafar, para mandar qual é o problema, o que vocês estão enfrentando, qual a dificuldade, qual a dor que vocês estão vivendo. E o tema que vocês querem que a gente fale. As alegrias também vocês podem dividir com a gente. E a gente se vê na semana que vem, com a nossa DR da semana que vem. E vai lá no YouTube, assina o canal, curte o Instagram, curte a página do Facebook. E nos vemos na semana que vem. Um beijo grande. Tchau, pessoal, gente. Um abraço, hein?